terceira palestra do dia, né, a sexta da nossa programação, né, deixando claro, né, presidente, que esse é o primeiro, esse é só uma sementinha, que nós vamos realizar vários eventos. A nossa ideia é que quando nós tivermos a oportunidade, mais uma vez, de voltar ao presencial, nós temos nosso congresso de perícia, e se Deus quiser, 2021, 2022, na melhor, vamos ser mais prudentes, né, porque, segundo pesquisas mostram que até segundo semestre de 2021 nós ainda poderemos estar na pandemia. Hoje eu até, fazia muito tempo que eu não sentava para ver jornal e eu vi que na Europa está voltando de novo, então vamos programar aí, pelo menos em 2022 a gente vai fazer um grande evento aí, né, junto, para que nós possamos nos congraçar, né, nos abraçarmos, né, e comemorar efusivamente o nosso dia, né, o dia do aniversário da nossa associação e o dia do profissional contábil, né, do contador. Então, presidente, nossos convidados já estão aí, seja bem-vindo, Evandro Ramos. Obrigado. Meu contemporâneo de universidade, né, faz verdade muito tempo que a gente não se vê, né, mas um abraço a Lilian também, que é a nossa amiga de longa data, né? Eu estava até relembrando nas nossas viagens para os congressos nacionais, né? Encontro nacional e tudo, né? Verdade. Então eu vou passar a palavra também, bem-vindo ao Kleber também, né? Que também já está no recinto, e agora eu vou passar a palavra para o nosso comandante maior, né? Que ele conduza de forma brilhante, mais uma vez, esse bate-papo aí com esses dois brilhantes convidados que nós temos aqui. Estou muito feliz pela presença de todos. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse segundo dia do nosso primeiro Fórum de Perícias Judiciais e Extrajudiciais da APPC. Parabenizar também todos os contadores e contadoras que encontram-se presentes nesse momento aqui conosco. Parabenizar a nossa associação pelo primeiro ano de fundação, seu aniversário. E, ao mesmo tempo, não perdendo o caminho, agradecer ao nosso coordenador, Marco Macedo, que, de forma brilhante, conduziu esse evento. Por incrível que pareça, só conversávamos por Zap e tudo foi se resolvendo. Fora os problemas técnicos, mas isso é natural. Agradecer também a AGE, na escola que está conduzindo. Agradecer também com o patrocinador a KVK, o Marlos, que foi a parte publicitária e design, aí que contribuiu conosco. Pois bem, eu acredito que para coroar e consagrar esse evento que nós estamos realizando, já encontra-se em sala para explanar da melhor forma possível, e não poderia deixar de ser outro tema, até pelo momento que estamos passando, e estamos vivenciando também o tema de perícia na prestação de contas do processo eleitoral. Agradeço desde já ao colega Evandro, que da melhor forma possível nos atendeu. Uma pessoa tranquila, sempre que posso, esclareço alguma coisa e da melhor forma possível nós vamos conversando. Servidor do TRE, todos já sabem. Agradecer também o nosso colega Ota, com todo o seu currículo, que dispensa comentário. Todos sabem que é especialista na parte da perícia eleitoral, conduz muito bem, está aí no seu doutorando, também administrador. E para não perdermos muito tempo, eu vou fazer um preâmbulo e depois deixar a palavra com os palestrantes. Bem, como todos sabem, foi lá nos anos 90 que surge, né, aquela questão de alguns problemas. Naquela época, eu ainda 15 anos ali, estava ali muito próximo, aquele sistema misto do dinheiro público e privado, foi justamente no período Collor. Logo após, lá por 2015, houve uma questão de uma ação direta de inconstitucionalidade e freou, dizendo que as pessoas jurídicas elas não iam mais poder contribuir com o candidato, seja ele candidato a vereador, seja ele candidato a prefeito, deputado, governador, senador, presidente. Bem, o alvo ali era a questão da transparência.
tanto do registro de candidatura, de qualquer um deles, quanto da própria eleição. Todo mundo conhece o que o país vivenciou com a questão do mensalão. Ali também nós já víamos resquícios de toda essa trajetória. Então, foi ali que realmente algumas coisas começaram a frear. A sociedade começou a despertar e nós vamos começar a cobrar. Pois bem, hoje, essa prestação de contas, que ela começa a acontecer nesse momento de um registro de candidatura que já está acontecendo, existem alguns pontos que nós, contadores, que fomos lembrados lá em 2014, que nós teríamos que assinar juntamente com um advogado. Existiu aquela cobrança, que era só o meu colega, que era o tesoureiro, o meu vizinho que podia assinar, e na hora da pega, não, quem vai para a palavra xilindó é o candidato. Então, alguns pontos eu acredito que o nosso colega Evandro ele vai explorar, e no contraponto vem o colega Otto com a questão pericial. Pois bem, não vai ser um embate, vai ser uma questão de mostrar o trabalho do contador, que hoje ele assina juntamente com todos os candidatos e, ao mesmo tempo, com o advogado. Então, eu acredito que a contabilidade ela está em todas as searas, ela está na tomada de decisões. O candidato pensar que eu quero concorrer e eu não tenho compromisso com nada, ele vai lembrar daqui a 2 a 4 anos que ele ficou devendo alguma coisa. Mas, para mim não me alongar, eu vou passar agora a palavra ao colega Evandro, que com certeza muito vai contribuir para esse, quem sabe, debate. Com você, Evandro. Obrigado, Humberto. Quero te agradecer pelo convite. Realmente é um momento oportuno de falar sobre prestação de contas. A Justiça Eleitoral, como você bem colocou, a Justiça Eleitoral, desde 1990, ela vem fazendo o monitoramento das prestações de contas numa evolução constante. Na década de 90, as prestações de contas todas eram em papel. E realmente ficava uma questão muito difícil para se fazer controle. Então, com o passar do tempo, a Justiça Eleitoral veio melhorando seus mecanismos de controle. A partir de um determinado momento, criou um sistema próprio para a prestação de contas, que, a princípio, só registrava a movimentação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já insere documentos, extrato bancário, toda a documentação da prestação de conta ela já é encaminhada para a Justiça Eleitoral para análise. Então, a Justiça Eleitoral, de todas as formas, vem colocando a questão da prestação de contas como uma questão importante que foi crescendo durante os últimos anos. E uma coisa muito importante, com essa informatização, se pôde dar maior transparência para a prestação de conta, para os dados, quanto o candidato está gastando, em que ele está gastando, quem está financiando a campanha. Isso é importante. Tivemos um momento que a prestação de contas era informado, digamos, doadores. Só em determinado momento, quando o candidato prestava contas, é que a gente conseguia saber quem era que estava financiando a campanha. Agora não. O candidato prestou contas, porque ele tem um prazo de 72 horas para divulgar, recebeu algum recurso, é divulgado na internet. E a partir desse momento já se sabe quem está financiando. No momento passado, tínhamos a informação somente quando finalizava a prestação de contas. Então, a Justiça Eleitoral vem realmente desenvolvendo um papel importante para a sociedade, porque conseguimos vislumbrar realmente quem financia as campanhas, que grupo está financiando. E com o passar do tempo, foram ocorrendo mudanças, com o objetivo até de ter um equilíbrio dentro das contas. Por quê? Existia um grupo que conseguia financiamento de pessoa jurídica. Hoje em dia já não tem mais essa figura da pessoa jurídica, e com certeza isso pesava muito no resultado das campanhas, porque muitos conseguiam aquele recurso, conseguiam fazer uma campanha e, consequentemente, ser eleitos. Hoje não. Hoje, a doação, inclusive a doação, a partir dessa eleição já mudou. O candidato já não pode financiar 100% da campanha, que até a eleição passada podia.
Esse ano é somente 10%, então torna a questão um equilíbrio. Eu acredito que com isso ficará mais equilibrado a questão. Mas ainda temos, assim, claro que os partidos recebem recursos tanto do fundo partidário quanto do fundo de financiamento de campanha, que quem decide o quanto vai é a própria direção do partido. Não existe mecanismo para dizer, os candidatos vão receber igualmente. Infelizmente não tem, mas realmente é uma questão de evolução. Já temos isso, isso vem crescendo, a prestação de contas em papel em 1990, hoje estamos no ano 2020, nós temos tudo eletrônico. Então facilitou muito a questão da transparência, que eu acredito que seja o papel vai ser até mais importante disso, você conhecer realmente quem está financiando a campanha. Bom, eu acho que eu tenho que trazer aqui pontos importantes que devem ser observados durante a campanha. Como você colocou agora há pouco, a campanha já começou. A prestação de contas já deu a largada. Que a partir do momento que o candidato entra com o registro da registro de candidatura, a partir de a Receita Federal vai fornecer um CNPJ, ele vai poder abrir a conta e, consequentemente, começar com a sua campanha. Então, isso assim, como as coisas se tornaram mais céleres. A Receita Federal, em 24 horas, ela está fornecendo já o CNPJ e, consequentemente, o candidato consegue abrir sua conta. No passado, não, demorava, às vezes, 3 dias 3, 4 dias. Se tivesse alguma inconsistência, demorava até muito mais. Hoje em dia, realmente está muito célere. A integração da Justiça Eleitoral com os órgãos, isso tem facilitado muito. E isso facilita, inclusive, até na análise das contas. Nós temos a integração com os bancos, que eles fornecem a cada 15 dias os extratos eletrônicos. E isso realmente facilita. Assim, os cartórios eleitorais, quando pegarem as prestações de contas, vão poder pegar, a partir do momento que começar a chegar os extratos eletrônicos, começar a fazer uma análise, não esperar chegar ao final da campanha para iniciar essa análise de contas e ver regularidade ou não das contas. Mas vou colocar aqui alguns pontos que eu acredito que são interessantes, principalmente para quem não conhece da matéria, para a gente começar a ver como é que funciona todo o processo eleitoral. Bom, para os candidatos, a partir do momento que ele requer o registro da sua candidatura, o partido ele caminha essa relação para a Justiça Eleitoral, e a partir desse momento, a partir do momento que entra no sistema, informações são repassadas para a Receita Federal e ela fornece, com base nos dados que os candidatos forneceram, já a geração do CNPJ. Então, a partir daí, ele pode abrir a sua conta bancária, para movimentar todo o recurso de campanha. Então, realmente, muitos candidatos acabam deixando para depois e tem um prazo. Importante lembrar que a partir do momento que é gerado o CNPJ, o candidato tem 10 dias para ir ao banco para poder abrir sua conta e a partir daí conseguir movimentar sua campanha. Tanto é que a arrecadação de campanha, esse daí é um dos requisitos para começar a arrecadar recursos de campanha. Primeiro requisito dele é requerimento do registro, já fez. Segundo passo, inscrição no cadastro da pessoa jurídica. A partir do momento que o partido encaminha, a Receita Federal disponibiliza o CNPJ. E, posteriormente, a abertura de conta. E, a partir daí, sim, que ele pode começar a fazer sua campanha. A prestação de contas tornou-se um instrumento que pode levar até a cassação do candidato, do seu diploma. Então, o candidato tem que ter muita cautela na hora de fazer essa prestação de conta. Observar todas as regras que dispõe a resolução. Esse ano, a Justiça Eleitoral, cada ano, ela emite uma resolução que trata da prestação de conta de campanha. A desse ano, para se alguém quiser anotar e depois fazer uma consulta, é a 23.607, que é a resolução que trata da prestação de contas. Então, lá estão descritos tudo que o candidato pode fazer, todos os requisitos para abertura de conta, em que ele pode gastar, de que ele pode receber, enfim, todo um roteiro para que o candidato tenha suas contas aprovadas no final. Basta ele cumprir o que está descrito lá. Mas muitos candidatos acabam não lendo essa resolução e acabam tendo prejuízos, que podem, inclusive, levar à cassação, ou se for uma conta julgada não prestadas, ela pode deixar o candidato inelegível por 4 anos ou mais, ou até que ele preste contas. Então,
veja como a prestação de contas tornou-se importante. E o papel do contador de extrema importância, porque ele assina junto com o candidato e também ele, para os próprios termos da resolução, ele é o responsável solidário. Então, ele tem que fazer o papel o melhor possível que ele possa apresentar para os seus candidatos. Bom, deixa eu levantar mais alguns pontos que eu acredito ser importante. Bom, para os candidatos, já falei, a questão do requerimento do registro de candidatura, a inscrição do cadastro da pessoa jurídica e a abertura de conta. Tendo isso, ele pode começar a fazer sua campanha. Algumas mudanças aconteceram também em relação aos recibos eleitorais. Os recibos eleitorais, há um tempo atrás, eles eram usados para toda e qualquer doação que o candidato recebia durante a campanha. A partir da eleição passada, não estou enganado, da eleição passada ou da anterior, mas da eleição passada já continha isso, os recibos eleitorais só devem ser emitidos na questão de doações estimáveis em dinheiro e aquelas doações que são feitas pela internet. Obrigatoriamente tem que ter a doação estimada. Aliás, o recibo eleitoral. Por quê? Porque as doações para a campanha eleitoral têm que ser todas realizadas através de transferência bancária. Então, automaticamente, você consegue identificar quem é o doador. E o doador tem que estar devidamente identificado pelo seu CPF. Esse é como a Justiça Eleitoral vai saber de quem foi a origem daquela doação. Então, a doação que não tiver a inscrição do CPF é uma doação não ilegal, mas é uma doação que o candidato não pode usar. Consequentemente, ele vai ter que fazer a devolução desse valor, fazer repasse para a União, se ele não conseguir identificar de realmente quem é a pessoa, e caso ele utilize isso daí, pode levar à desaprovação das contas. Então, é muita atenção. O contador, na hora que for fazer, ele tem que estar atento a essas doações. E não só o CPF. É importante também saber se aquela pessoa que está fazendo a doação, realmente saber se ela pode fazer a doação. Se ela tem, como diz, tem lastro para fazer a doação. Por quê? A resolução ela estabelece que a pessoa só pode fazer 10% do valor da doação. Então, isso vai ser apurado quando da prestação de contas. Os sistemas da Justiça Eleitoral estão todos conectados com a Receita Federal. Então, há esse cruzamento de informações para verificar se realmente aquela pessoa poderia fazer doação. A Justiça Eleitoral, ela conseguiu, nos últimos anos, aperfeiçoar mais ainda seus níveis de controle. Como assim? Ela consegue verificar, dessas doações, se aquela doação não está vindo de determinado grupo econômico, de uma determinada empresa. Então, tudo isso são mecanismos de controle que fazem para verificar se realmente aquela pessoa poderia fazer doação. Um exemplo, na eleição passada, foi feita a análise de contas de determinado candidato que conseguiu se identificar que doadores trabalhavam na mesma empresa. Então, ficou aquela questão, será que realmente aqueles candidatos, aqueles doadores poderiam fazer aquela doação? Não há uma doação disfarçada? Então, isso aí tem que saber, para o contador que vai realizar, fazer a prestação de contas, ele tem que procurar saber junto com o candidato se realmente aquelas pessoas podem fazer doação. Até, de alguma outra forma, pegar a declaração de imposto de renda do ano anterior para ver se os 10% comportam no que ele ganhou no ano passado. Então, é um trabalho grande e assim, a categoria ela tem que se valorizar cada vez mais, se organizar para que realmente tenham profissionais que consigam trabalhar com seriedade e consigam ter o resultado desejado ao final da campanha. Vamos ao próximo ponto. A questão do recibo já foi falado. Conta bancária. Foi falado a questão do CNPJ, que é obrigatório, a geração do CNPJ, posteriormente até 10 dias ele tem que abrir a conta. O candidato tem que abrir uma conta bancária para movimentar todos os recursos financeiros que ele receba. Se ele receber recursos do fundo partidário, ele tem que abrir uma segunda conta. Se ele for receber recursos do fundo especial de campanha, ele tem que abrir uma terceira conta. E tem que ter muito controle disso,
para não haver troca de recurso, que isso é vedado. Você não pode, de repente, está faltando dinheiro naquela conta, eu vou transferir o recurso do fundo partidário para outros recursos e vice-versa. Isso está vedado. Isso pode levar à desaprovação de contas. Então, realmente, é muita atenção. Recurso do fundo partidário, principalmente recurso do fundo partidário e fundo especial, muita cautela, porque trata-se de recurso público. E isso daí, esse tipo de recurso, até a Procuradoria da Fazenda depois vai atrás, se o candidato não aplicar de forma regular. Então, realmente, cada vez mais está se cercando a Justiça Eleitoral de mecanismo que consegue detectar tentativa até de fraude na questão da campanha. Vamos ver próximo ponto importante. Recurso próprio do candidato, como já coloquei anteriormente, ele financiava toda a sua campanha, que muitas vezes havia digamos, um financiamento disfarçado, porque o candidato ele utilizava 100%, digamos, o limite de gasto dele era 500 mil, ele acabava financiando todo, mas será se realmente não existia pessoas que não poderiam aparecer, que davam dinheiro para o candidato, e ele dizia que era o recurso próprio para financiar? Porque tem muita gente que não quer aparecer na campanha. Então, acho que em função dessas situações que realmente colocou o candidato em par de igualdade com as outras demais pessoas físicas. Então, a partir dessa eleição, somente 10% que pode ser utilizado pelo candidato para financiamento da campanha. Os outros doações realmente vão aparecer agora, porque da forma que estava, realmente poderia haver um disfarce desse valor. Bom, outro ponto importante, questão do fundo partidário em relação às campanhas das mulheres. A legislação estabelece que 30% que o partido receber para fundos, tanto fundo partidário quanto do fundo especial de campanha, tem que ser usado em prol das campanhas femininas. Então, no registro de candidatura, o partido tem que aparecer 30% mulheres e 70% homens, aliás, um mínimo de 30%. E aí, aumentando o percentual de mulheres participando do pleito, aumenta também o percentual que deve ser utilizado do fundo especial ou fundo partidário. Isso daí é para tentar a questão de valorizar e ter investimento realmente nas mulheres, para elas terem uma participação mais ativa na política brasileira. Doações de pessoas jurídicas continua vedado. Doações de estrangeira também continua vedado. Então, hoje em dia, realmente só temos o financiamento de pessoa física, fundo partidário, outros recursos do partido político e esse fundo especial, que foi criado em substituição à ausência dos recursos de pessoa jurídica para a campanha. Também já algumas eleições foi criado as doações recebidas, financiamento coletivo, que é uma modalidade de arrecadação, que até realmente antes da campanha pode ser o pré-candidato, ele contrata uma empresa para começar a arrecadar para pré-campanha, mas ele só pode utilizar isso se for realmente confirmado a participação dele nas eleições. Caso não seja confirmado, todo o valor tem que ser devolvido para os doadores que já fizeram aquela doação antecipada. Em relação ainda às doações vedadas, tem ainda a pessoa física permissionária de serviço público. Ela sendo permissionária de serviço, mesmo sendo pessoa física, ela também está vedada a fazer doação para a campanha. E todo recurso que for recebido, o candidato ainda, desde que não use, ele pode fazer a devolução desse valor para devolver para o doador, que aí ele não terá penalidade nenhuma, mas se usar, provavelmente terá as contas julgadas desaprovadas. Limite de doação. Limite de doação também sofreu uma evolução com o passar do tempo. Nos anos década de 90, década de 2000, era o partido que definia o valor do limite de gasto. Então,
realmente ficava uma desproporção os candidatos em relação aos partidos. Por quê? Porque, digamos, o partido ele estabelecia para determinada categoria era, sei lá, 2 milhões. O partido pequeno não, ó, só 100 mil reais. Então, realmente ficava uma desproporção. A Justiça Eleitoral, para tentar equilibrar essa condição, começou a estabelecer limite a partir da eleição de 2016. A partir da eleição de 2016, começou a se estabelecer o limite para as campanhas eleitorais. Desse ano, foi feito um levantamento dos dados de 2016, atualizado pelo IPCA, e chegamos aos valores que foram estabelecidos para esse ano. Exemplo aqui no Pará. Os maiores limites de gastos, eles são o município de Parauapebas, para prefeito, Barcarena, São Félix do Xingu, Belém e Ananindeua. Vê que Parauapebas, como teve o gasto em 2016 superior, aliás, a eleição de 2012, foi o 2012 que serviu de parâmetro para 2016. Em 2016, Parauapebas era o município com maior limite de gasto no estado do Pará, porque em 2012 o gasto foi muito alto. Então, a Justiça Eleitoral, TSE, pegou esse parâmetro de 2012, jogou para 2016, 2016 apenas atualizou para 2020. Então, para prefeito, nós temos o limite de gasto de 3.712.000, comparando com Belém, a capital, tem 1.611.000. Olha a diferença que foi feita. Para vereador, Belém tem o maior limite de gasto, 438.000, e Ananindeua é o quinto colocado, com R$ 115.386. Então, municípios diferentes para prefeito. Parauapebas tem um limite maior que a capital. Olha como dependendo do limite de gasto, o que aconteceu. Então, em Parauapebas se gasta muito mais numa campanha do que em Belém. Que o dinheiro circulou mais lá por Parauapebas. Eu acho bem interessante essa situação. Porque Parauapebas, sendo um município do interior, tem um limite de gasto maior do que na capital. Mas, continuando. Nós temos a figura também, dentro da prestação de contas de campanha, dos recursos de origem não identificados, que são os recursos onde não se, como o próprio nome diz, são recursos que não está identificado pelo CPF, e aí o candidato ele não pode utilizar. Ele tem que fazer, não conseguiu identificar quem doou, às vezes por erro da inscrição do CPF, não se conseguiu tornar a doação válida. E aí, não conseguindo fazer a devolução, ele tem que fazer recolhimento para a União. Então, por isso que tem que ter atenção. Na hora de fazer a doação, pegar o número do CPF correto para poder fazer a doação, senão pode ser um valor que o candidato... Pode ser uma doação grande e ele não vai poder utilizar, porque não está devidamente identificado o seu CPF. Uma outra coisa, até novidade também das duas últimas eleições, não recordo exatamente se da última já teve, mas nessa, é a questão dos honorários advocatícios e contábeis, que não entram mais no limite de gasto. Eles vão ter que ser registrados na prestação de contas, mas eles não entram no limite. Por quê? Normalmente os honorários, principalmente os advocatícios, eles são altos. O contábil também, a categoria tem que se valorizar e realmente cobrar o valor devido pelo seu serviço. E não vão entrar, porque eles acabavam consumindo, principalmente em município pequeno, boa parte do limite de gasto. Então, a partir das últimas eleições, a despesa com os gastos com serviços advocatícios e contábeis estão fora do limite de gasto. Então, o candidato tem que registrar, mas não conta com o limite de gasto. Porque se o candidato ultrapassa esse limite, ele vai ser multado em até 100% do valor que exceder esse limite de gasto. Então, muita atenção, tem que ter um controle. O próprio sistema de prestação de contas, a hora que vai fazendo o lançamento, ele já vai te dando uma posição do que ultrapassou, o que não ultrapassou. Ele é bem interativo. Então, a pessoa que for fazer a prestação de contas tem que ter muito cuidado com essa extrapolação, porque pode acabar o candidato levando uma multa pelo excesso de gastos.
Uhum. Outra novidade também é a questão que não são considerados gastos eleitorais, mas sujeitos à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos de campanha, despesas de natureza pessoal do candidato. Isso daí não pode. Então, tem que ter muita atenção, né, no que vai ser gasto. Verificar se realmente aquela despesa é possível de ser utilizada, principalmente com recurso público. A própria resolução ela veda a pagamento de multa eleitoral. O candidato foi multado por uma propaganda irregular. Jamais pode se pagar despesa com recurso público. Então, muita atenção, né, nessas questões. Gastos eleitorais com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual consta o CNPJ da campanha para abastecimento de veículos em eventos de carreata até o limite de 10 litros por veículo. Então, a partir dessa eleição, é possível o pagamento de combustível em carreata. Isso foi uma mudança agora da última eleição, que até a eleição passada era vedado esse tipo de despesa. Outra coisa importante também é a questão de contratação de pessoal para a campanha. A resolução estabelece alguns limites para alguns tipos de despesa. Entre elas, despesa com pessoal para a campanha. Temos os municípios com até 30 mil eleitores, é permitido a utilização de 1%, que não exceda 1% do eleitorado. Tá? Então, nesse tipo de despesa, ele pode contratar até 300 pessoas para trabalhar em campanha. Ultrapassou isso, a Justiça Eleitoral, na hora que for analisar, vai verificar a condição, se pode ser uma desaprovação, uma desaprovação com ressalva, vai depender muito do que for, que tipo de gasto acontecer. E nos municípios com mais de 30 mil eleitores, o número de máximo apurado será acrescido da contratação de um contratado a cada 1.000 eleitores. Então, o município até 30 mil pode se contratar até 300, e o que ultrapassar 30 mil, vamos ter um contrato para cada 1.000 eleitores. A alimentação de pessoal é limitada a 10% do valor arrecadado e aluguel de veículos automotores até 20%. Então, tem que ficar muito atento a essas questões de gastos de campanha. Bom, então, informar também que muita atenção nessa questão, em tudo que for gasto. Quem for trabalhar com prestação de contas, dê uma leitura atenta aos termos dessa resolução, para que realmente siga todos os pontos. E, ao final, tenhamos uma prestação de contas aprovadas, nem com ressalva. Seguir exatamente aquilo que foi programado, vamos ter com certeza uma prestação de contas aprovada. E lembrando que a prestação de contas que é julgada como não prestadas, ela tem uma sanção maior até que a conta é julgada desaprovada. Então, a prestação que é julgada não prestada é lançada no cadastro eleitoral do candidato uma restrição para que ele não obtenha certidão de quitação eleitoral. Então, ele fica suspenso de concorrer nas eleições, nas duas eleições seguintes. Então, é muito importante que tenhamos atenção. Você que é o contador que vai trabalhar nessa eleição, realmente muito atento a isso. Acho que foram os pontos assim, tentei buscar os pontos assim mais importantes da resolução. Estou aberto aí a perguntas.